Olá, meus alunos, sou a pastora Jussara e nós vamos dar andamento ao capítulo 2 da nossa apostila de aconselhamento e orientação familiar. Hoje nós vamos trabalhar as 4 bases do casamento cristão. São 4 bases que dão o norte, dão a direção para que a nossa estrutura familiar, que nós falamos na aula passada, ela cresça e se estabeleça de uma forma que ela vá perdurar até que a morte o separe. A família nada mais é do que o nascimento de 2 seres que se unem e se fazendo uma só carne, juntam-se com o intuito de constituir um lar e estruturar uma família. No nosso caso, uma família abençoada por Deus. Existem 4 bases que o escritor da nossa apostila traz, 4 bases bem importantes e que nós, enquanto conselheiros, precisamos saber para a nossa vida e também para as pessoas que nós vamos aconselhar, para aqueles que vão passar pelo nosso caminho e nós precisaremos ajudar. Eu quero iniciar com a primeira base que o nosso escritor traz, que é o deixar, baseado naquela parte do versículo de Gênesis que diz: por isso deixará o homem pai e mãe. O primeiro deixar é o deixar geográfico, não morar junto. Não é aconselhável que o casal, ao se casar, more junto com os seus pais. Quando a palavra diz deixará o homem pai e mãe, é também um deixar geográfico, o correto para que essa família nasça e se estabeleça com uma estrutura formalizada nas suas bases, nas bases que Deus vai conduzir, que eles se estabeleçam, é necessário esse deixar geográfico. Tem também o deixar emocional, cortar o cordão umbilical com os seus pais. Quando o casal decide constituir a sua família, passa pelo enlace do matrimônio. Eles cortam o cordão umbilical com a família de ambos. Ou seja, nasce naquele momento a sua família. Não precisa haver um desligamento de sentimentos. Nós podemos continuar ligados aos nossos pais, é aconselhável que nós cuidemos dos nossos pais. A Bíblia, inclusive, nos orienta a honrar pai e mãe, mas é necessário que nós possamos cortar o cordão umbilical para que nós possamos estruturar a nossa família da nossa maneira, da maneira que Deus vai orientar com que cada um de nós façamos. Tem também o deixar financeiro. Viver na dependência financeira dos pais após o casamento é completamente errado e pode trazer prejuízos infinitos para esse casal. No momento em que o casal continua dependendo financeiramente dos seus pais, ele não conseguiu cortar o cordão umbilical e, quem sabe, não conseguiu nem fazer o deixar geográfico. Outro ponto, outra base do deixar é estabelecer novas prioridades. No momento em que nós casamos, as nossas prioridades são outras. Nessa estrutura, o ideal é que as nossas prioridades sejam Deus, o nosso cônjuge, os nossos filhos, trabalho, os nossos pais e a igreja. Nossa, pastora, mas a igreja está em último lugar? Não, a igreja está na sequência, onde em primeiro lugar, está o nosso Deus. Conforme o mandamento da palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo mais próximo? O meu cônjuge, em seguida os meus filhos, em seguida o meu trabalho que traz o sustento para minha casa, os meus pais, aos quais eu devo honrar,
e a igreja, porque a igreja é o meu trabalho na igreja, mas Deus diz para mim que a minha primeira igreja é a minha família. Deles eu preciso cuidar primeiro do que da igreja do Senhor. A segunda base do casamento cristão é o compromisso. Se unirá à sua mulher. É um relacionamento permanente, porque o contrato pode até cessar, mas a aliança não pode cessar. É um relacionamento monogâmico. No casamento, existe só um cônjuge. Eu só posso me relacionar com uma pessoa. E é um relacionamento exclusivo. A pessoa que está comigo precisa ter segurança que eu pertenço a ela e que ela pertence a mim. A terceira base do casamento é a unidade. Tornam-se os dois uma só carne. Para haver unidade, é necessário que haja duas pessoas. Ninguém pode se unir sozinho. Isso não significa que nós perdemos a nossa identidade. Não significa que um é mais forte, que um deve dominar o outro. Apenas que um completa o outro. A quarta base, e bem importante, do casamento cristão é a intimidade. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Assim diz a palavra que eles tinham intimidade. Intimidade espiritual. Deve haver intimidade espiritual na vida devocional dos dois cônjuges, juntos, unidos, no propósito de orar juntos, de estabelecer a presença de Deus dentro do seu lar. Intimidade emocional, que eles nutrem e manifestam amor e bondade um para com o outro. É importante que o casal se identifiquem como amantes, como o amor um do outro, fazendo com que o outro tenha segurança no amor que um sente pelo outro. E por fim, a intimidade física, que também é bastante importante no casamento. O casal alinhado não deve ter vergonha de se relacionar sexualmente. Eles devem desenvolver uma comunhão e um prazer um para o outro no momento do sexo, porque o relacionamento sexual é uma das grandes causas do divórcio. E nós, enquanto conselheiros, precisamos ajudar também nessa área os nossos irmãos e os nossos amigos que nos procuraram.